O papo agora é esporte. No J7 Notícias, você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castelana Steakhouse e Sport Show. Vamos lá então, Marcão, falar de esportes aqui no J7 Notícias. Antes de falarmos de esporte, eu quero falar de um programa esportivo que é o Bate-Bola com o Jean, que nós estivemos presentes ontem à noite, né? Começou o programa às 8 horas da noite e era quase 10 horas, a gente estava mantendo ainda, e ainda o tinha programa. assunto. E tinha assunto, tinha a caixa premiada, tinha... Aquela caixa premiada me deixou nervoso, Marcão. O Tony... Explica para quem está assistindo. Como funciona, né? O Jean, o Tony, toda a equipe ali da produção deles, coloca uma caixa com um objeto dentro dessa caixa. Aí durante todo o programa, fechada com cadeado, inclusive eu fiquei em posse da chave. Aí que corre o perigo. Aí durante todo o programa eles vão dando dicas, 2, 3 dicas e vão falando. E a gente vai seguindo. Nós também não sabíamos o que era. E a gente ficava ali a todo momento, o que será que é, mas não podíamos falar o que era. Aí eu imaginei que era uma coisa, depois passei para outra, e aí eu dei o meu palpite final, nada a ver do que eu dei o palpite, e o Marcão também deu o palpite final, também nada a ver do palpite dele. Aí, passei longe, né? Por fim das contas, nós descobrimos o que era ali durante o programa, né? Que todo o palpite, depois a gente observando o objeto que estava dentro da caixa. E as dicas, nós percebemos que realmente era tudo aquilo ali. E era uma gravata, né, Marcão? Era uma gravata, o objeto. E com premiação, né? Com premiação. Um prêmio em dinheiro. Tinha Pix, tinha rodízio de lanche, tinha rodízio de pizza. Bacana. Então, quer dizer... E o bom ali, o que eu achei interessante, é que prende, né, a audiência. Prende a audiência. Segura o cara ali na... até o fim para querer saber, porque é gostoso, né? Você fala, pô, eu vou... acertar essa charada aí, né? Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas, Marcão, vamos falar Mas assim, queremos agradecer o convite feito pelo Jean, o Bate-Bola com o Jean. É um programa tradicional aqui da cidade de Catanduva. O Tony, né? No rádio, e também né? O Mané, que é o dono da Arte Vídeo. Mané, o Manuel que sempre esteve aí... Manuel São José, né? Eu acho que é o sobrenome dele, né? Se não me engano, sim. E está sempre aí, desde muito tempo na lida com transmissão ao vivo, né? E agora, principalmente, com transmissão e com gravação, né? E agora está na transmissão ao vivo também pela internet. Parabéns aí ao Mané, a Arte Vídeo HD, que sempre está fazendo um bom trabalho. E o Jean Bertozzi, o Tony Bertozzi. Como que é o nome da dupla do Tony? Vai indo que eu te alcanço. Vai indo que te alcanço. Essa Inclusive, dupla aí, nós vamos trazer eles aqui para bater um papo logo, viu? Essa dupla aí se apresenta sempre no Juninão do Sesc, né? E eles são, assim, engraçadíssimos. E são dois caras, assim, que... Dois professores de educação física. Dois professores de educação física. O Adriano e o Tony. E que não tem, assim, muita facilidade pro humor. Mas ele mesmo estava dizendo lá que quando ele coloca a pailleta... Ele fica caracterizado. Caracterizado, ele se solta e faz um trabalho maravilhoso. Parabéns. Eu sou fã. Eu também. Conheci eles na época da faculdade ainda, com essa atividade aí. Parabéns ao pessoal aí também. O Jean Bertozzi, só ressaltando, ele tem esse programa semanalmente, às segundas-feiras, né, às 8 horas da noite. Você acompanha pelo Instagram do Jean Bertozzi e também depois os cortes aí, como a gente fala, os melhores momentos você acompanha nas redes sociais. Parabéns aí ao Bate-Bola com o Jean, programa que começou no rádio e agora está na internet também, assim como acontece com os principais programas, né, Marcão? Sem dúvida. Bom, vamos falar o que vai acontecer hoje. Ontem teve um jogo do Brasileirão. Teve um jogo atrasado ontem. Atrasado não, né? Um jogo para fechar a rodada entre Coritiba e Cuiabá. Coritiba ganhou em casa 1-0 pela 19ª rodada do Brasileirão da Série A. Para hoje nós não temos, só tem amistosos. Amanhã tem Copa do Brasil. Amanhã tem Copa do Brasil. Só que tem hoje aqui eu não posso deixar de falar que hoje tem a Copa América Feminina, futebol feminino, hein? Brasil e Paraguai, semifinal da Copa América Feminina. Tem Copa Paulista, tem amistosos, hoje tem Barcelona e Juventus, um amistoso interessante. Tem Real Madrid e América do México.
e tem pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Chapecoense e Grêmio. Mas o mais interessante dessa semana é amanhã, que acontece as quartas de final da Copa do Brasil. Os 2 primeiros jogos, Atlético Goianiense e Corinthians, jogam às 9h30 da noite em Goiás. No mesmo horário, Atlético Paranaense visita o Flamengo no Rio de Janeiro. Isso pela a primeira chave ali da Copa do Brasil, né? Atlético Goianiense e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Mais legal aqui, mais interessante é que o Corinthians e o Flamengo são 2 equipes que estão ao mesmo tempo disputando Copa do Brasil e Libertadores, coisa que a gente não via lá no passado, né, Marcão? Quem estava na Libertadores não jogava a Copa do Brasil e vice-versa. E eles também estão jogando o Campeonato Brasileiro. Então, 3 competições aí. O nosso calendário é complicadíssimo, né? E amanhã, na quinta-feira, depois de amanhã, tem São Paulo e América na outra chave das quartas de final da Copa do Brasil e o Fortaleza e Fluminense jogando também às 8h30 da noite. Falando em Fortaleza, eu acho, se não caiu, deve cair hoje, o técnico Juan Pablo Vojvoda. Técnico do rapaz, Fortaleza. Você consegue entender umas coisas dessa, Marcão? Eu entendo, Zé. O Fortaleza é uma equipe de médio porte, digamos assim, né? Muitos consideram uma grande equipe grande e tal, porque lá no Ceará, sim. Mas a nível de Brasil, né? E disputando 3 competições como eles vinham disputando, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Ele não tem elenco para isso. Tanto é verdade que caiu já da Copa da Libertadores. Está em último colocado no Campeonato Brasileiro, né? Então o prejuízo pode ser maior do que as conquistas disputando esses 3 campeonatos. Mas aí eu te pergunto, nessa altura do campeonato, o ideal é mexer no técnico? Mas eles têm que encontrar um culpado, né? Mas eles estão na final, nas quartas de final da Copa do Brasil. Se trocar um técnico agora, eu acho que é bem pior. Mas o Vojvoda praticamente está demitido. Pelo menos foi a informação eu não consigo ontem entender. à noite. É essa a minha preocupação. E agora, Zé, vou te dizer uma coisa. Não sei se o Fortaleza passa na Copa do Brasil. É o jogo contra o... Oh, meu Deus do céu. Contra quem que é? Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Eu acho muito difícil passar. Muito difícil. Não, é quase impossível, porque o Fluminense está crescendo, é um time bom e tal. Ele vai se encontrar na última colocação do Brasileirão, que muitos consideram difícil ele escapar do rebaixamento. No meu ponto de vista. Então, você disputou as principais competições e foi não teve mal nada em todas. Aí, pelo contrário, né? Você vai ter prejuízo sério e grande, que é cair da Série A para a Série B do Brasileirão. Então eu entendo que se eles vão dispensar o técnico agora, isso significa que eles já jogaram a toalha para a Copa do Brasil. Mas é que no desespero eles vão tentar alguma coisa para salvar a lavoura. O que é salvar a lavoura para o Fortaleza agora? É manter-se na Série A do Brasileirão. Tá, mas para salvar a lavoura, por que eles não deixam o técnico pelo menos comandar esses 2 últimos jogos das quartas de final? Vai cair, mas deixa o técnico comandar, pô. Também acho, mas... Bom, enfim, alguém tem que alguém pagar a conta. Ter que pagar a conta. E nesse momento é o Vojvoda que vai pagar a conta, né? E amanhã, você já disse... E lembrando uma coisa, hein? O Vojvoda... ele foi convidado para dirigir várias equipes do Brasil. Eu lembro, Corinthians. Inclusive Corinthians. Acho que até o Santos. Né, e ele se manteve fiel, manteve ali Fortaleza. firme. E falou, diferente do que o Rogério Ceni fez, né? Tem diversas vezes. O Dorival Júnior fez, o Lisca fez. O Lisca fez agora recentemente. Né? Todos eles fizeram. E ele agora, né? Agora tá na corda bamba com o Fortaleza, mas... Diga-se de passagem que você até comentou que o problema lá foi elenco. Será que se o Vojvoda encontrar um elenco Não só o elenco, Zé. Desculpa. O próprio time é limitado? Do Fortaleza. Não é uma equipe para disputar uma Libertadores de igual para igual, né? Com os concorrentes. E também o Brasileirão é um time para meio de tabela, quando muito. Tanto é que hoje se encontra na última colocação.
Bom, outro destaque que eu queria deixar aqui é a questão do Avaí, que perdeu para o Flamengo, né? Dentro de casa, na última rodada, né? Que foi no domingo o jogo. Mas o Avaí, o técnico do Avaí até falou assim, a gente está buscando o quê? A gente está buscando ficar no meio da tabela, que é essa questão aí. Porque o objetivo é não cair. São aqueles famosos 45 pontos. Quem atinge 45 pontos, não segundo cai. Os matemáticos, não cai. Não cai. Sei lá, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Marcão já falou sobre isso na semana passada, mas eu quero novamente reforçar, Marcão. Atlético Goianiense e Corinthians. Hoje, quem ganha? Amanhã. Amanhã, aliás, quem ganha? Essa semana, quem ganha? Zé, eu vou deixar você com dor de barriga. O Atlético Goianiense. 2-0 Corinthians. Lá o jogo. 2-0 Corinthians. Lá? Poxa vida. 2-0 Corinthians. Então já passou. Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo. Quanto? 2-0. 2-0 Flamengo, nesse primeiro jogo. E no segundo jogo, lá na ressacada? Se o Flamengo ganhar bem no Maracanã, ele joga lá por 1-1, 0-0, ou quem sabe até... Vai tirar o pé, vai guardar energia para a final. Não é que vai guardar energia, eu acho que ele vai jogar com o regulamento, né? Se ganhar a primeira partida. É o que eles dizem, né? Joga com o regulamento embaixo do braço. Né? E o Corinthians na volta na Neoquímica? Então, se perder a primeira, vai ganhar, depois nos pênaltis o Corinthians passa. Ele quer acabar com a minha vida, eu quero né? deixar você com a pulga atrás da orelha. O corintiano tem que ser desse jeito, né? Tem que ser desse sofrimento, né? Se não for com sofrimento, não é Corinthians. Mas enfim, né? Quero aqui deixar... Eu falei dos 2-0 do Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense eu vou jogar no 1-0 do Flamengo só. E tem os outros jogos da quinta-feira. Né? Na quinta-feira. E amanhã a gente fala sobre esses resultados aí, mas é São Paulo e América, Fortaleza e Fluminense. Ainda para amanhã tem o campeonato, tem a Copa Espírito Santo, Copa Paulista, só a Copa do Brasil também que vai rolar nessa semana de tão interessante aí a nível nacional. Marcão, vamos embora. Chegamos ao final do J7 Notícias. Um grande abraço a todos, uma ótima terça-feira. O nosso site continua com as notícias atualizadas durante todo o dia, j7noticias.com.br.